E aí, tudo bem? Olha só, vamos aqui para a nossa segunda aula falando sobre React. Vem comigo que essa aula tá bem bacana. Bom, aula passada nós criamos um projeto com React. Então, eu mostrei para vocês como a gente utilizava o Create React App para criar um projeto, ok? E nessa aula aqui, eu vou começar mostrando para vocês a parte de hooks do React. Essa série que a gente está fazendo, que eu estou fazendo de React, eu não vou estar ensinando JavaScript, ok? Então, aqui eu vou focar nas funcionalidades do React, do framework React, ok? Eu não vou estar falando sobre JavaScript, nem HTML e nem CSS, tá bom? Então, aqui nós vamos focar nas funcionalidades, os benefícios e configurações e tudo que a gente pode fazer no universo do React. Ok? Então vamos lá. Bom, aula passada nós criamos o projeto, eu troquei aqui e tudo mais, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui, então eu vou dar um Ctrl A, no caso que eu estou no Mac é um Command A para eu selecionar tudo e vou apagar, tá bom? Eu vou aproveitar e vou limpar um pouco esse projeto aqui que nós não vamos estar utilizando. Então eu vou apagar esse arquivo de teste. Aqui nessa trilha, como a gente está estudando mais específico sobre o React, eu não vou estar mostrando testes e nem nada, tá? A gente pode apagar o logo aqui também, não vamos estar utilizando. E por enquanto eu vou apagar o app.css também, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, como que a gente trabalha com o React? Basicamente, ele é função JavaScript que retorna algum HTML, por exemplo, tá? Então, como que a gente cria algo no React? A gente fala muito de componentes no React, a gente fala muito de componentizar as coisas. Primeiro, por que a gente usa esse cara aqui? Bom, você tem que entender o seguinte. Pensa que você está fazendo um sistema, um dashboard, por exemplo. E nesse dashboard você vai ter botões por todo lado. Ao invés de você, sempre que você precisa de um botão, você criar um botão, não faz sentido. No caso do React, a gente cria um componente botão e simplesmente usa ele, importa ele em os lugares que a gente precisa utilizar esse botão, ok? Então é isso que a gente chama de componente aqui no React. A gente vai criar os componentes que a gente utiliza. Se você vai utilizar alguma coisa que você está criando em mais de um lugar, aí você faz um componente daquilo. Então não precisa você estar recriando tudo aí, ok? E como que a gente faz para criar algo aqui no React? Basicamente é uma função. Antigamente, a gente precisava importar o React aqui, certo? Dessa maneira aqui. Então, a gente importava o React e não ia em nenhum momento instanciar ele aqui. O React, assim, por exemplo. Não, isso aqui não se faz. Só que agora a gente não precisa nem importar mais o React. Com as novas versões aí, a gente não precisa mais importar ele. Então, basicamente a gente vai criar uma função. Então eu vou criar uma função do tipo arrow function aqui, ok? Novamente, eu não vou falar sobre JavaScript, tá certo? Então eu tenho uma constante. Geralmente, principalmente nos meus projetos, eu utilizo o nome da função, que é o nome do meu arquivo. Então nesse caso, o nome do meu arquivo é app.js, então eu uso app. Um detalhe é que a nossa função ela tem que começar com letra maiúscula. Se você fizer com letra minúscula, não vai funcionar, ok? Então tem que ser com letra maiúscula, sempre com letra maiúscula, senão não vai funcionar. E aí a gente cria um function normal, tá bom? E aí a gente dá um return aqui, certo? Esse return vai retornar alguma coisa, perfeito? Então, cria uma arrow function e essa arrow function vai dar um return, vai retornar alguma coisa. E aqui dentro, a gente pode colocar, então, o nosso HTML. Por exemplo, eu posso colocar uma tag P aqui e posso colocar um título. Por exemplo, meu componente React.
ok? E aí, depois disso, nós precisamos exportar isso. O que é exportar? É autorizar que outros lugares chamem esse componente. Então, se a gente acessar o index.js, o index.js está chamando o meu app lá, que é o meu arquivo. Então, tem outro lugar que está chamando. Então, eu vou fazer um export default aqui, app, ok? Ponto e vírgula. Fazendo isso, se eu vou lá para o meu navegador, tá aqui meu componente React, ok? Então eu fiz uma simples função e essa função me vai retornar alguma coisa. O que ela vai retornar? No caso, um P, né? Um parágrafo. Pode ser qualquer coisa que você vai montando os seus componentes, tá certo? Tá certo. Então tá. Agora vamos começar a entrar nos benefícios, funcionalidades que o React nos dá. E nessa aula eu vou mostrar para você o Use State. Então eu vou mostrar como a gente cria um estado aqui no React e tem o controle desse estado, ok? Então primeiro a gente precisa importar esse cara que ele vem do próprio React, ok? E aqui dentro nós vamos importar o Use State, perfeito? Bom, antes do meu return vai ficar as minhas funções de fato e o meu estado. Então o return vai ser somente o que eu quero retornar. Use state nesse caso aqui eu não quero retornar, eu vou criar um estado e depois eu vou usar o estado. Para criar um estado, nós criamos uma constante, uma variável, ok? Usamos o sinal como se fosse um array e a gente passa aqui dentro dois valores. O primeiro, você dá o nome dessa variável, por exemplo. Então, nome, eu vou usar nome aqui, ok? E o segundo parâmetro é a função que vai trocar o valor dessa variável. E por padrão, a gente usa setName. Então, você coloca primeiro o nome que você quer dessa variável e depois o nome da função que vai trocar o valor dessa variável. Nesse caso aqui, eu usei name, eu vou usar setName. Se eu colocar, por exemplo, carro, set carro. Se eu colocar, por exemplo, cachorro, set cachorro. Então, o nome que você colocar aqui, ok? E aí, nós colocamos o sinal de igual e colocamos aqui o use state, perfeito? E aí a gente passa como uma função, passando parênteses. E aqui dentro a gente passa o valor inicial do meu nome, ou seja, o valor inicial que essa minha variável, esse meu estado vai ter. Então ele pode ser nulo, por exemplo, ok? Então ele pode ser nulo, não vai ter valor nenhum. Eu posso colocar uma string, por exemplo, vou colocar o meu nome, Rafael. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um número, 10. Enfim, você pode colocar o que você quiser, tá certo? Eu vou iniciar ela com o nome Rafael, perfeito? E aqui, ao invés de colocar meu componente React, olha só que legal. Aqui existe um negócio do React também, que a gente consegue simplesmente passar nome. Aqui eu coloquei nome, mas é name, tá? Só corrigindo aqui, name, ok? O que você acha que vai acontecer aqui? Bom, será que vai exibir o valor Rafael? Porque pensa bem, o name é o valor e o setName é uma função para trocar o valor. Se eu pego, crio um parágrafo e passo o name aqui dentro, vamos ver o que acontece? Vou salvar este cara, vou lá no meu navegador e ele vai exibir Rafael. Se eu volto aqui e troco para, por exemplo, React e volto lá, ele vai exibir React. Agora, para você entender de fato esse setName que nós não estamos utilizando, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui o React sempre precisa ter um componente py, tá? Eu não consigo, por exemplo, olha só, fazer um parágrafo, tá? Passando aqui name, e eu não consigo ter um button, por exemplo, para trocar nome. Olha só, o próprio VS Code está me avisando o erro. E se eu salvar isso aqui, ó, vai dar erro. Inclusive, está falando que está dando erro de compilação. Por quê? Porque o P e o button são duas coisas separadas.
eu preciso ter um pai que abraça tudo isso. Então eu posso colocar aqui uma div vazia ou um fragmento do React que a gente pode passar simplesmente dessa maneira aqui. Antigamente a gente importava o React e fazia o React.fragment dessa maneira aqui, mas não precisa mais, eu simplesmente posso passar só a tag de abrir e fechar, tá bom? O React aqui eu não preciso importar. Agora sim, se eu salvo isso aqui, tá funcionando e eu tenho o botão trocar nome. Só que se eu faço isso aqui, não funciona, ok? Então, porque eu não disse nada para esse botão. Então eu vou colocar, por exemplo, o nosso onClick, ou seja, quando eu clicar nesse botão, alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer? Eu vou passar uma Iron Function e eu vou chamar o setName. E aí eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o nome Rafael e eu vou trocar para Menon. Salvando isso aqui, tá Rafael, e quando eu clico em trocar nome, ele troca para Menon. Ou seja, eu exibi o valor inicial desse meu estado, do name, e depois quando eu cliquei no botão, eu troquei o name, eu troquei o estado, certo? Então, eu troquei. Eu posso sim continuar com Rafael, então eu seto aqui, ó, Rafael, tá bom? Então, ó, trocar nome foi para Rafael Menon, tá certo? Brincando mais um pouco aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar um input e esse input eu vou digitar o que eu quero que apareça e vou clicar no botão para aparecer o que eu digitei, ok? Então eu vou criar um input e o value, ou seja, o valor desse input vai ser o meu name. E aqui em cima eu vou trocar esse name para nulo. Então, o valor do meu input vai ser o valor que estiver em name. E o meu onChange, que é quando eu digitar alguma coisa, vai acontecer, vai chamar algo. Então, eu vou pegar o meu valor, o meu evento, eu geralmente coloco EV, você pode colocar o nome que você quiser aqui, ó, event. Tem gente que só coloca E, não importa, eu coloco EV, ok? E aí eu vou chamar o setName, passando o seguinte, ev.target.value, ou seja, o valor que eu digitar no meu input eu vou setar lá no nome, ok? E aqui eu não vou mais realizar esse botão, eu vou tirar ele daqui, ó, perfeito? Só para a gente fazer um teste aqui. Salvando, não está aparecendo nada. Mas quando eu começo a digitar, olha lá, ele aparece o que eu vou digitando. E se eu apago, ele vai em tempo real apagando o que eu estou fazendo. Se eu deixo vazio, ele não aparece nada porque ele está nulo. E nulo é a mesma coisa que nada, é vazio. Então eu digito, se eu coloco um número, dou espaço, o que eu escrever vai aparecer aqui em cima. Tá certo? Então isso aqui é o use state. Ok? Então isso aqui é conhecido como estado do React também. State de estado, tá certo? Então a gente cria um estado como se fosse uma variável. O primeiro aqui elemento é o nome disso e o segundo é o nome da função, é a função de fato que nós vamos chamar para trocar o valor do primeiro elemento. E a gente passa o use state. Então isso aqui é um famoso hook aí do React. Tá certo? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o Use Effect, ok? Então eu te espero na próxima aula. Grande abraço!